Eu vou falar dos 5 mitos do conflito entre Israel e o Hamas. Tem muita narrativa, tem muita história, tem muita desinformação circulando. É impossível a gente entender um conflito tão complexo sem entender os fatos, a história e a verdade. Nós temos que tirar a ideologia de lado para que a gente possa então compreender o que está acontecendo de verdade. Eu escolhi 5 das coisas que eu escuto muito se falar e que elas não fazem sentido quando a gente olha para a realidade. Então vamos lá, qual é o primeiro? Gaza é a maior prisão ao ar livre do mundo criada por Israel. Vamos ver se isso é verdade? Onde está a faixa de Gaza? Primeiro o Estado de Israel, né? Seria este território aqui, e aí ele desce aqui. Nesse pedaço está a faixa de Gaza e aqui está a Cisjordânia. A faixa de Gaza, ela tem 41 quilômetros de extensão, né? E na sua distância maior, né, daqui até aqui, são 12 quilômetros. Aí a fronteira vai diminuindo e aqui nessa parte menor ela chega a 7 quilômetros dessa faixa de terra. Nem sempre o território de Gaza e a população que vivia aqui foi governada e controlada pelos palestinos ou pelo Hamas. Os otomanos já ocuparam e governaram Gaza, depois os britânicos, depois em 1948, quando houve a partilha dos dois territórios, da criação dos dois territórios, isso daqui ficou com o Egito, que por um acaso tem fronteira aqui. O Egito então passou a controlar Gaza e aí em 1967, com a Guerra dos 6 Dias, Israel assume o controle de Gaza e vai ficar em Gaza até 2005. Quando se retira unilateralmente, retirando inclusive os israelenses, os judeus que viviam nessa região. Mais de 9.000 judeus foram retirados à força pela polícia e pelo exército de Israel para que não tivesse mais ocupação, presença e nenhuma residência, ninguém morando ali. E aí, em 2005, quem assume o controle de Gaza é a autoridade palestina, governada então pelo Fatah. 2006, é feita uma eleição e quem ganha a eleição é o Hamas, não com a maioria total dos votos, mas com uma maioria de votos. E aí o Hamas assume o comando de Gaza e depois, em 2007, ele faz uma grande limpeza na base da violência, perseguindo todos os seus opositores políticos e implementando a sua ditadura, o seu domínio total do território. Essa parte política eu ainda vou falar mais dela quando eu explicar outros mitos aqui no vídeo. Quando o Hamas assume o controle total dessa faixa de território da população, por ser uma organização terrorista que não reconhece, não aceita, não quer que Israel exista, ele parte para o ataque, ele usa esse território como base para bombardear, para jogar morteiros, para invadir, sequestrar pessoas. E Israel faz o quê? O que qualquer país faria numa situação de guerra com o seu vizinho. Fecha as suas fronteiras para evitar que os ataques cheguem, para evitar que existam invasões e assim por diante. Até aí não tem nenhuma novidade. Qualquer país que esteja em guerra com o seu vizinho fecha as fronteiras. As fronteiras da Rússia com a Ucrânia são fechadas. As fronteiras da Coreia do Norte com a Coreia do Sul são super fechadas, tem uma zona desmilitarizada com um vácuo no meio para que nada atravesse de um lado para o outro. É absolutamente natural e normal que países em guerra, inimigos, territórios inimigos em guerra, vão ter a sua fronteira fechada, por segurança, por separação, para que você não continue vivendo em guerra o tempo inteiro. Então, até aí não tem nada de diferente e anormal, dado o contexto do que está acontecendo aqui. Agora que vocês entenderam um pouco do contexto e das transformações aqui, vamos voltar ao mito. Isso seria, alguns chamam que isso daqui de uma prisão a céu aberto. O que é uma prisão? Ninguém entra e ninguém sai. Não é isso que acontece. Por quê? Existem passagens aqui em Israel onde 20.000 palestinos saem todos os dias para trabalhar em Israel e voltam. Existe uma outra entrada aqui de Israel que por volta de 8, 9 mil caminhões por mês entram e saem em tempos de normalidade, de não guerra. Quando nós temos um período de guerra, por razões óbvias, a fronteira é fechada. E aí
a pergunta: quem é que causou essa prisão? Não foi Israel, e sim o Hamas. Se isso daqui é uma prisão feita pelo Hamas, pelas suas práticas, pela sua postura, pelos seus objetivos, pela natureza do que ele é, uma organização terrorista que quer aterrorizar e guerrear eternamente para sempre, atacando civis e inocentes. E aí vejam o seguinte, então, esqueçam Israel, vamos supor que vocês não aceitam esse argumento, Israel é inimigo do Hamas e de Gaza, então Israel está causando isso. Vamos olhar para o óbvio. Quem faz fronteira com Gaza é o Egito. Então por que o Egito não abre as suas fronteiras? O Egito é um país árabe, o Egito é um país muçulmano, como a população de Gaza, árabe e muçulmana, não está em guerra com Hamas, não tem um conflito histórico e antigo com Israel e o povo judeu. Por que o Egito não abre a sua fronteira? Porque o Egito sabe com quem ele está lidando, o Egito não quer lidar com problemas, ameaças, perigo, contrabando, não quer lidar com uma organização criminosa que ocupa Gaza. Então, falar que isso daqui é uma prisão ao ar livre, se essa prisão existe, é só por causa do Hamas. E lembrem-se, esqueçam Israel. Por que o Egito não abre a fronteira? Porque o Egito sabe que o problema é o Hamas. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, o Egito, em 2014 e 2015, ele entrou dentro de Gaza para destruir e demolir